93 FM, o seu sorriso, com Dr. Luiz Gustavo. Muito bem, é isso aí. Aqui está ao meu lado o Dr. Luiz Gustavo, que está aqui no nosso quadro. Então, o seu sorriso, coisa boa, né? Um sorriso bonito, uma boca bem cuidada. É ou não é, doutor? Muito bom dia. Muito bom dia, novamente. Bom dia aos amigos e amigas ouvintes da 93 FM. Bom dia, Ricardo. Bom dia. O sorriso é a porta de entrada. O sorriso gosto sempre de frisar pode isso. ser a janela da alma, assim, com os olhos. Não é verdade, né? São coisas que a gente já vê logo de cara numa pessoa, né? É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui hoje na Semana da Pátria. Sim. Nosso programa saiu da quarta, veio para quinta-feira por um motivo mais do que especial. Muito justo. Ontem tivemos uma festa linda na cidade. Beleza. As crianças, as forças públicas desfilando, muito importante. Importante é frisar que a pátria é de todos nós. De todos nós. Independente da nossa crença, independente da nossa ideologia política, a pátria nos une. Isso aí. É isso aí, é o que eu costumo dizer aqui para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, independente de quem esteja lá, que preste o melhor serviço para o povo brasileiro. Mais que isso. Isso. Eu vim aqui hoje para contar uma experiência legal para vocês. Vamos lá. Eu trabalho com reabilitações bucais totais. E esse trabalho, os dentistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e tenho muito orgulho de praticar a melhor odontologia do mundo, que é a brasileira. Então hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a experiência de alguns pacientes que eu recebo de fora do país. À vontade. Ontem eu estava com um paciente de fora do país. Sabe onde que eu levei ele, Ricardo? No Costelão do Chimboré, lá no Esporte Clube União, que fez 106 anos ontem. Nada mal, hein? Imagina um sujeito que mora no Texas, que nasceu no Paquistão, vindo para o Brasil, sendo recebido em Porto Feliz com a hospitalidade que nós temos. Não tenho dúvida disso. Sabe o que ele me falou? Estou apaixonado pelo seu país. Mas não tem como não estar, né? E ele me falou mais, e não é o primeiro estrangeiro que me fala, vocês têm que ter orgulho do seu país. Tem problemas? Bastante. Tem problemas, mas a gente vê uma felicidade, palavras de um homem que viajou o mundo. Ele disse: fui a vários países do mundo, nenhum é tão bonito fisicamente e culturalmente quanto o Brasil. Com certeza, doutor. Só estando lá fora, para lembrar daqui, eu quando fiz 30 dias pela Europa e eu não vi a hora de voltar, porque a nossa comida aqui, a nossa água, só a água, água, é outra história. Você está falando em água, eu fiquei um pouco assustado ontem. Sim. Porque o paciente, ele já tinha vindo há 6 meses atrás, ele tinha problemas seríssimos nos dentes, e nos Estados Unidos ninguém falava para ele: olha, vai dar certo o seu caso. Cobraram dele $60 mil. $60 mil, faz vezes 5,5 para você ver. Vai dar mais de 300 $60 mil e com as seguintes palavras: olha, a gente vai fazer, mas pode ser que não dê certo, tá? Daí ele falou: eu posso te arranjar $60 mil, mas eu tenho que ter alguma certeza que vai dar certo. Como nós trabalhamos com as técnicas de ancoragem, com os implantes zigomáticos, nós conseguimos fazer o tratamento. Ele veio, ele removeu todos os dentes que estavam numa péssima situação. 3 dias depois, ele estava com os dentes na boca. Uma semana depois, ele estava no Bolinha, em São Paulo, comendo feijoada. Bobo ele. E mandando mensagem para mim: doutor, posso comer isso? Eu falei assim: você vai viajar amanhã, amigo? Você tem certeza que você quer comer isso? Mas tudo bem. E daí agora ele voltou para uma manutenção. A gente pede uma manutenção com 6 meses, que é onde a gente vai remover a prótese, conferir se os pinos estão bem fixados. E os espaços que ficam, porque quando a gente remove os dentes da pessoa, a gengiva murcha. Sim. E a gente coloca a prótese logo em seguida. Com 6 meses, essa gengiva ela vai reabsorver. Vamos falar murchar para ficar mais fácil. Para ficar bem mais fácil de entender. E daí começam a aparecer espaços que podem parar comida, né? Então isso começa a ficar um pouco desagradável. Então com 6 meses é protocolo, faz parte do protocolo que a gente remova, mande para o laboratório e preencha esses espaços.
Daí eu levei ele no Costelão do Chimboré, daí eu levei ele no Armazém Dumont para comer um pastel, para testar os dentes. E olha, tá perfeito. Que teste, viu? Até eu queria um teste desse. E o legal da técnica All-on-4, que são essas reconstruções totais, na semana passada eu removi a sutura de um paciente que fez esse tratamento, meu vizinho quase, né? Então, uma pessoa espetacular que tá me falando, eu estou com muita dificuldade de comer, eu preciso remover, acertar os meus dentes. Porque o prazer da vida é comer, se alimentar bem, comer o que gosta. E a gente fez isso, e na hora que ele voltou para consulta e remoção de sutura, ele vem falando, poxa, inacreditável, que alegria que é poder comer com muita segurança, que é poder falar com segurança, porque ele usava também próteses removíveis, né? E a prótese removível muitas vezes ela fica saindo, levanta, sobe, para alimento, dá um desconforto para a pessoa. Poxa vida. Então a gente muda, realmente é uma mudança. Proporcionou isso a ele, quer dizer, acabou com esse problema. Ele proporcionou a ele mesmo, porque ele se preparou. Ele foi atrás, e a gente oferece algo que dê qualidade sempre para os pacientes. Mas eu queria falar para você que eu fiquei assustado com a água, rapaz. É mesmo? Posso contar essa história? À vontade, por favor. Eu levei o paciente que mora no Texas, né? Um paquistanês que mora no Texas. Olha só que mistura, né? Na gruta. Você já foi na gruta? Acredita que ainda não desci lá? Vá, mas não tome a água, porque se você tomar a água da gruta, você vai morar em Porto Feliz. É mesmo? Tome a água. Você vem morar em Porto Feliz. Mas sério, eu tenho essa pretensão de vir morar aqui. E eu vou postar hoje nas minhas redes sociais. O paquistanês tomou a água, rapaz. Eu acho que ele vai vir morar em Porto Feliz. É mesmo? Mas que bom, né? Por que não, de repente, né? Ele é empresário, alguma coisa do sentido ou não? De repente vem investir na cidade, coisa assim. Aí, né? Sempre bom, né? Porto Feliz, do jeito que cresce, assim, praticamente todo dia. Tá aí. E ainda conversando sobre os estrangeiros, eu contei da outra vez para vocês que, da primeira vez que eu tive aqui, eu contei que o homem que inventou os implantes dentários, ele inventou por acidente. E você sabe onde que ele veio parar, rapaz? Em Bauru. E o Dr. Brannemar, que era o nome dele, ele faleceu bem velhinho, há uns 2 ou 3 anos atrás. Ele passava 6 meses em Bauru. Todo dia ele terminava as pesquisas, os trabalhos dele. Ele ia num barzinho, pé sujo, copo sujo na esquina e tomava caipirinha. Ele passava os 6 meses de inverno na Suécia, ele vinha pro Brasil. Bobo ele, né? Bobo ele. E depois, os outros 6 meses ele passava lá. Ainda continuando nessa pegada, Ricardo, esse foi o Dr. Brannemar, que inventou os implantes dentários. Daí ele inventou um protocolo para você colocar dentes nas pessoas que tinham perdido os dentes, que precisava de 6 implantes em cima, 5 implantes embaixo, e isso era muito demorado. Só que o cara era um gênio, e ele foi entendendo que isso dava para ser melhorado. E ele tinha um time de pesquisas. Existia um português chamado Paulo Maló. Paulo Maló veio fazer pós-doutorado. Aonde? Na USP, em Bauru. Quer dizer, olha só, as melhores cabeças do mundo vinham pro Brasil. Né? Pois é. Por quê? Porque o dentista brasileiro opera muito bem. Porque a pesquisa brasileira é muito séria. Então ele veio fazer o pós-doutorado. E lá ele formou uma porção de professores que hoje estão espalhando essa técnica. E eu tive muita felicidade de ser aluno do professor Abílio Copetê, que foi contemporâneo deles na USP. Aqui, a gente, como o doutor falou, o Brasil tem coisas maravilhosas. Você vê profissionais de alto gabarito que chamam outros de fora, que lá fora não tem o que temos aqui, né? A última historinha de estrangeiro que eu vou contar pra vocês. Pode contar. A gente, redes sociais é espetáculo, é um espetáculo. Nossa, né? Tudo que tem de bom e de ruim no mundo. Sim, lá. E a gente segue, porque a gente quer a boa prática. Então a gente segue, eu sigo dentistas do mundo todo. E eu sigo um americano, rapaz, de Houston, também no Texas. E o cara é um doutorzão. O cara é espetacular, referência nos Estados Unidos em implante. Sabe onde esse cara estava na semana retrasada? Mas é que ele estava aqui na região. Florianópolis, fazendo um curso de implantes zigomáticos. Tô dizendo. Com um pessoal desse time que eu contei para vocês. Você vê? Quer dizer, o pessoal vem beber a água aqui. A fonte do conhecimento em implantodontia está no Brasil. E eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro. É bom, né? Saber disso, é bom saber, descobrir que o Brasil, até orgulho, né? De dizer isso, de falar isso, né?
A gente pode encher a boca, a gente acha, poxa, nosso país tem problemas. Tem, como acho que não todos são têm. poucos. Não. Mas imagina, a gente está comemorando agora a independência do nosso país, 200 anos de independência, que data importante, que peso. E foi tão bom ontem, né? Não teve umas coisas assim, falavam-se em tanta guerra, briga, graças não vi a Deus nada foi disso. com paz, bem ordeiro. E cada um à sua maneira pôde comemorar em casa ou nas ruas. Ricardo, você parou para pensar que há 200 anos atrás, mais de 96% da população brasileira era analfabeta? Você vê? Olha o quanto a gente evoluiu. Quanto evoluiu. Quantos professores e doutores que ensinam pessoas do resto do mundo a gente tem hoje. E aqui temos os melhores, né? E você parou para pensar que há 200 anos atrás, mais de metade da nossa população era escravizada. Não tinha cidadania, infelizmente. Então, foi um momento bem difícil. É uma ferida ainda aberta e que nós vamos fechar. Nós, como brasileiros, iremos fechar. Se Deus quiser. E crises existem no nosso país, acho que desde que você pegou a época do Sarney, inflação. Lembro, aquelas maquininhas que eu ia com meus pais e tava sempre lá alguém do supermercado, um no corredor de cá, o outro no de lá, e assim. Você sabe qual foi meu primeiro trabalho em odontologia? Eu vou contar pra você. Conta. E pros ouvintes. A minha mãe, a doutora Nídia, ela era dentista nessa época. Foi a primeira dentista, como eu falei, mulher, junto com a doutora Elizabeth Castellucci aqui em Porto Feliz. Sim. E ela cobrava em dólar. Por quê? A economia brasileira era relativamente dolarizada, porque os preços subiam. E como que você ia manter? A cada momento subia, né? Então eu me lembro que na maquininha de calcular dela tinha lá um papelzinho com a cotação diária do dólar. E quem recortava e alimentava aquilo lá algumas vezes era eu. Então foi meu primeiro trabalho. Eu era moleque. Então eu pegava lá o jornal, recortava, porque os dentistas cobravam em dólar. E a odontologia em particular era para muito poucos. Hoje, graças a Deus, a odontologia já está para todos, para né? todos. Eu penso eu que sim. Naquele tempo era mais difícil. Sim. Lembro muito bem. Eu lembro que meu pai, em casa eram três meninos, imagina, para levar cada um no dentista. Era um assim cada mês. Agora vai ser você primeiro, vamos terminar o seu, depois aí a gente dá um fôlego, vamos levar o outro e assim vai. E ainda comparando ao tempo passado e agora, é muito interessante a questão da prevenção. Hoje muito em dia, importante. Todos temos condições de saber o que é a prevenção, a importância de escovar os dentes 3 vezes ao dia, pelo menos, a importância de passar o fio dental e a importância de diminuir o consumo de doce. Sabe por que a gente tem que diminuir o consumo de doce? É gostoso o doce, né? Eu não sou muito fã, viu? Eu confesso, não sou chegado muito a doce, não. Rapaz, se eu comesse tudo que eu quero, eu pesava 200 quilos fácil. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho essa de comer doce. Mas existe uma questão que é assim, quanto mais doce você oferece, nosso corpo, ele é povoado por milhões, não são milhares, são milhões de bactérias. Existe um estudo que numa gota de saliva tem mais de 1 milhão de bactérias que vivem em simbiose, vivem em harmonia com a gente. Quanto mais doce a gente oferece para essas bactérias começam a ser selecionadas. Então as bactérias que produzem ácido começam a sobressair. E essas bactérias que produzem ácido são as bactérias que vão dar a cárie, que vão comer o dente e vão dar a cárie, que é estragar os dentes. Então muitas vezes você fala, poxa, mas eu não como doce, mas eu tomo café 6 vezes por dia. Você me perguntou, café faz mal para os dentes? O café muitas vezes não faz mal. Porém, o café com açúcar, a acidez disso aí e a formação das bactérias, a combinação dos dois, e em todo momento sendo oferecido para as nossas bactérias de estimação que nós temos na boca, aquilo lá vai fazer com que elas fiquem mais fortes. Então é importante, além da gente limpar, remover o biofilme bucal ou a placa bacteriana, que é a sujeira que para os nossos dentes, que a gente não ofereça a todo momento. Então por isso é importante para as crianças, aquela criança que fica com bala na boca o dia todo, pirulito, ela está criando uma flora bacteriana que vai causar
cáries. E, doutor, falar isso para as mulheres que gostam de chocolate, porque eu acho que mulher gosta mais de chocolate do que homem, né? Tem mulher que não pode ficar assim, por exemplo, acabou de fazer uma refeição, eu preciso de um pedacinho de chocolate. Mas então, isso é interessante depois da refeição, porque daí depois você vai... aí que você chegou exatamente aonde eu queria chegar. Perfeito. Eu gosto de conversar com você, Ricardo. Você entende a nossa conversa, viu? E você chegou aonde... Estamos aqui para isso. Você tem o consumo de doce, mas depois você vai poder escovar os dentes. Tá. Você vai remover as bactérias, você vai remover então não há problema aquele açúcar. Então, meninas, fiquem, né? Na parte odontológica, desde que você tenha uma regra para comer 2 ou 3 vezes por dia e se você puder escovar em seguida, isso não vai arrebentar seus dentes. O problema é a oferta contínua. O que me preocupa muito é aquela criança que fica. Muitas vezes a avó, existe uma questão do com açúcar e com afeto. Né? Não tinha até um narrador de futebol espetacular que quando vinha um passe o cara falava assim, com açúcar e com afeto. Quando eu estava estudando odontologia, eu li um livro que era um estudo, uma tese de mestrado de uma professora, eu não me lembro o nome, que o nome do livro virou um livro, da tese virou um livro. Olha. E era assim, sem açúcar e com afeto. Nossa, que combinação. Né? Coisa de vó. E é justamente isso. Muitas vezes a avó acredita que está dando carinho e realmente está. Mas qual é o carinho maior? É você cuidar. Então é você, na hora certa, remover o doce daquela criança. Mas é tão bonito ver o vô com a avó, né, paparicando o neto. Ela faz o que quer. Eu lembro da minha avó quando eu chegava, mas não sabia o que fazer. Isso, peca, come isso, quer comer isso e aquilo. Doutor, antes é tão difícil. Só tem uma coisinha rápida para falar para você. Existe, a gente tá na língua inglesa, o mimar é spoil the kid, mimar a criança, estragar a criança. Porque ao fazer um implante unitário, né, nós temos aí, o paciente tem que aguardar até pelo menos aí 6 meses para colocar o dente mais especificamente. E quando vai fazer a reconstrução total, ela pode fazer a carga assim de imediato, a carga imediata? Olha, legal essa pergunta, que é assim, quando a gente vai colocar um dente, algumas vezes, principalmente se for dente da frente, a gente consegue colocar a carga imediata. A gente faz um dente menorzinho para ele não ficar recebendo força, para ele não receber carga, para que o osso possa grudar no pino de implante que a gente colocou. Ficar bem fixo, né? Existe um processo que se chama osteointegração. O nosso osso, o nosso organismo não lê o titânio como uma ameaça. Então, se você, por exemplo, se você espetar um espinho, o espinho entrar na sua mão, o seu organismo vai expulsar, vai formar lá um líquido, um pus, e vai expulsar aquilo, vai rejeitar aquilo. O titânio, ele não é lido pelo nosso organismo. Então, em 6 meses, o osso vai se formando em volta desse parafuso de titânio, de forma que ele gruda completamente. Esse processo se chama osteointegração. Depois de 6 meses, ele pode levar pancada. Ele pode comer, ele pode ir no bar e comer aquele sanduíche bem duro e puxar, se for um dente. Um torresmo até, se for com uma coroa de porcelana, tá? Porém, se a gente vai fazer carga imediata em um dente da frente, como eu dei o exemplo, esse dente tem que ser um menorzinho. E a gente tem que pedir para o paciente tomar bastante cuidado. Muitas vezes a gente não sente tanta firmeza para fazer a carga imediata unitária, então a gente espera 6 meses. A pessoa fica usando um provisório grudado em outros dentes, um provisório que seja uma prótese removível, até que a gente saiba que houve a integração óssea e a gente possa colocar. Agora, quando a gente vai colocar a reconstrução total, o protocolo, a pessoa que não tem mais nenhum dente, daí já é um trabalho de engenharia. É uma coisa mais complexa. Mas a engenharia é perfeita. Quem inventou esse troço, o tal do Brandenmark, o tal do Paulo Maló, eles foram espetaculares, porque eles calcularam a angulação que você coloca os implantes e um implante segura o outro. Você faz uma estrutura rígida. Foram cirúrgicos no que Exatamente. Precisamente, a engenharia foi perfeitamente pensada para que um ajude o outro. Então, um escora o outro. A ideia de uma cadeira
com 4 pezinhos que consiga aguentar a carga. Engenhoso, né? Então, assim, o que a gente pede para o paciente que nos primeiros 6 meses, o paciente que fez o protocolo, que fez a prótese total fixa sobre implantes, que nos primeiros 6 meses tome um pouco mais de cuidado. Não vai puxar os alimentos, não vai comer torresmo, né? Depois de 6 meses, está liberado para que possa comer de tudo. Olha, doutor, não tem jeito. Olha, bom dia, doutor, e a todos vocês da rádio. Doutor, eu extraí o dente faz 2 semanas e ainda estou com dor. Isso é normal? É a Eliana que pergunta. Bom dia, Eliana, obrigado. Bom dia, Eliana. Infelizmente, algumas vezes acontece. É um processo que chama alveolite, quando você remove o dente. Quem vai guiar a cicatrização naquele buraco, vamos dizer assim, que ficou, né, que chama alvéolo, é o coágulo de sangue que se forma. Algumas vezes esse coágulo sai e fica uma pequena infecção. Sim. É importante que ela volte ao dentista para controlar se essa infecção ela não vai passar por uma febre, se ela vai ter que tomar um antibiótico ou fazer algum procedimento. Para acabar a dor, doutor, assim, claro. Né, que acho que é o que ela deve estar esperando lá, né? Ela está esperando o seguinte: procura o dentista, conversa com o dentista, que provavelmente algumas vezes é só esperar, outras vezes tem que fazer algum procedimentinho, mas isso vai passar, Eliana, fica tranquila que isso vai passar. Algum remedinho, assim, de imediato? Ela tem que ver, eu não consigo... perfeito, porque cada caso é um caso, não é isso? Cada caso é um caso, então, mas... o que eu posso dizer, Eliana, fica tranquila que vai passar. Até porque não podemos, né, doutor, e claro, o senhor também não pode prescrever algo que não sabe, que não conhece. A gente também não pode incentivar a automedicação, né? Então procure o seu dentista. O legal é ela procurar o dentista. Sim, ele vai passar. Algumas vezes fica mesmo um pouco dolorido, mas passa. Muito bem. No Vinícius, não é pergunta que chegou aí não, né? Por áudio não. É pergunta? Então solta aí, doutor, tá vendo? Mas bem na hora que o doutor tá... pacientes, espere um pouquinho. Tranquilo. O Lucas tá me esperando aqui na frente. Lucas, segura aí, meu amigo, no CV. Segura só um tiquinho, mais um tiquinho só. É o seguinte, é que eu fiz cirurgia na minha boca, pra fazer implante, né? E eu acho que pegou nervo, não sei. A minha boca tá dormente até agora e eu nem fiz o implante. Eu queria saber se tem como ainda sair essa dormência da minha boca. Vamos ver quem é a ouvinte que fez aqui, é a Armelinda. Bom dia, Armelinda. Algumas vezes existem alguns nervos que passam por perto de onde vai se fazer o implante, e no fazer o procedimento pode tocar esses nervos. Sim. Muitas vezes isso volta. Isso se chama parestesia. É importantíssimo que ela volte ao profissional onde foi feito. É importantíssimo porque pode ser prescrito laser, existem remédios que são colocados, podem ser tomados para acelerar essa neoformação do tecido nervoso na região, para que possa passar essa dormência que se chama parestesia. Muito bem, tá aí, procure o seu profissional, não fique com dor, vai lá, não perca tempo, né? Vocês aí, mulheres que mandaram mensagem pra gente, muito obrigado aí pela mensagem. E é isso aí, doutor. Mais alguma coisa, doutor? Não vou segurar mais o senhor não, porque eu tô me esperando o senhor lá, né? Muito obrigado, Ricardo, doutor. Muito obrigado pessoal da 93 FM e um ótimo programa aí para vocês. Obrigado, doutor, excelente trabalho como sempre. Estaremos aqui na próxima quarta-feira com o quadro Seu Sorriso, aí com o nosso querido amigo doutor aqui, doutor Luiz. Muito obrigado, excelente dia de trabalho, excelente pré-sexta, e já vou desejar excelente final de semana, que final de semana tá batendo a porta aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você ouviu na 93 FM o Seu Sorriso.